Olá, galerinha do primeiro ano A, primeiro ano B, tudo bem com vocês? Vou fazer aqueles vídeos para que a gente possa mandar bem na prova. Na prova não, né? No simulado. Ó, chegou o simulado de exatas, vamos que vamos, né? Vamos lá, gente. Eu já conversei com vocês sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Não é a matéria da AV1. A matéria da AV1 vai cair no simulado. Então, para a primeira parte do simulado, você vai estudar para a matéria da AV1, pelo vídeo que eu mandei para você, para a AV1, pela própria AV1, pelos exercícios de revisão que eu botei no caderno. E agora eu estou preparando um vídeo aqui para a segunda parte da matéria que eu conversei com vocês nessa semana, movimento retilíneo uniformemente variado. O que acontece nele? Quando é movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela é constante, a aceleração constante, e diferente do zero, diferente de zero. A aceleração pode ser negativa e pode ser positiva. Imagina você saindo de carro, pegando o Uber ou saindo com seu pai, alguém da sua família de carro. Alguém distraído resolve atravessar a rua e o sinal está fechado para a pessoa que quer atravessar e aberto para você que está passando de carro. A pessoa se distraiu, ela foi atravessar com o sinal fechado para ela e aberto para nós dentro do carro. O que o motorista vai fazer? Ele vai tirar o pé do acelerador, vai frear o carro. Não é isso? Então, quando ele freia, o carro vai desacelerar. Quando ele desacelera, o valor da aceleração é negativo. E quando ele acelera o carro novamente, depois que a pessoa passou, ele vai acelerar o carro novamente, a aceleração se torna positiva. Isso é bem o nosso dia a dia. A unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Beleza? Não esqueça disso. E o que vai variar? A velocidade. Tá? A velocidade que vai variar. Temos 4 fórmulas. A aceleração. Basta eu dividir o valor da velocidade pelo tempo. A aceleração está aqui, ó. Eu vou dividir o valor da velocidade pelo tempo. Tem outra fórmula que fala sobre aceleração e velocidade, que eu chamei ela de VOAT, ou vovô e vovó ainda trabalham, eles não se aposentaram. Vovô e vovó ainda trabalham. Velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Beleza? Vamos ver esse primeiro exemplo? Esse primeiro exemplo, olha o que está escrito aqui, um carro com aceleração constante. Tá, a aceleração constante de quanto? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Caramba, Sérgio, meu amigo Sérgio, a aceleração está negativa. O carro está acelerando ou está desacelerando? Está desacelerando, não é verdade? Beleza. Velocidade. Ele deu o valor da velocidade, Sérgio, 25 metros por segundo. O carro freou, o lance do sinal. O motorista do Uber, o seu pai, a sua mãe, algum familiar seu vai frear. Se ele vai frear o carro, qual a velocidade final desse carro? Se ele vai frear, para ele não atropelar a vovozinha que está passando com o sinal aberto para os carros. A velocidade vai tender a zero. Então, a velocidade final, que é o Vzinho, vai ser zero.
Sérgio, e essa velocidade que você deu aí de 25 metros por segundo? É a velocidade inicial, ou seja, a velocidade que o carro já estava. Beleza? Se o carro vai frear, a velocidade final é zero. Ah, tá. Ele quer saber depois de quanto tempo esse carro vai parar. Ele vai frear, o carro vai perder a aceleração, que a aceleração ela é constante, ela pode ser positiva, pode ser negativa. No caso ela é negativa, que o carro vai frear. Ele quer saber o tempo. Ah, se ele deu duas velocidades, a final e a inicial, deu aceleração e deu aceleração e que é o tempo, eu vou, vovô e vovó ainda trabalham. Aí eu vou lá, vovô e vovó ainda trabalham. Velocidade final é o Vzinho, sozinho. E o V0, o V bolinha, é a velocidade inicial do carro. Menos, ó, mais, não é isso? Mais, abre parênteses, menos 5. Por que menos 5, Sérgio? Porque ele está dizendo que a aceleração é constante, mas ela é negativa nesse caso. Vezes o t, que é o tempo. Beleza. O que eu vou fazer com esse menos 5t? Eu vou jogar aí para o primeiro membro, para o lado esquerdo do sinal de igual. Ele vai deixar de ser menos 5t para virar 5t positivo. Igual a 25. Agora, o que eu vou fazer? Tudo que está multiplicando, eu vou levar para baixo, dividindo. Quanto tempo, depois de quanto tempo esse carro vai parar? Depois de 5 segundos. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, eu usei, vovó e vovô ainda tentam, porque eu tenho duas velocidades. Beleza? Tudo bem? Tem a velocidade inicial e tem a velocidade final. Eu tenho aceleração e quero o tempo. Beleza? Tudo bem? Show de bola? Vamos para mais uma questão, gente? Vamos que vamos? Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai trabalhar o que nós já trabalhamos em sala de aula. A fórmula que fala sobre o espaço. Espaço final é igual ao espaço inicial, ou posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo, mais 2 vezes a aceleração, vezes o tempo, elevado ao quadrado, sobre 2. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo, mais 2 vezes a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado, sobre 2. Mas você poderia guardar naquele macetinho, ó. Sentado, vendo TV, à tarde. Sentado, vendo TV, à tarde, 2 sobre 2. Beleza? 2 sobre 2. Beleza? Show? Para que serve essa fórmula? Quando você tem a posição final e inicial, aceleração, tempo e velocidade inicial. Beleza. Quando você perceber que no comando da questão tem uma equação do segundo grau, 99,99999% é a chance de você resolver encontrando as raízes da equação. Olha só, veja aqui comigo. S, que é a posição final, é igual a 5 menos 6t mais t ao quadrado. Caraca, tem t ao quadrado ali, prof.
Se tem t ao quadrado, qual dessas fórmulas tem o t ao quadrado? Só a grandona. Sentado vendo TV à tarde, 2 sobre 2. Sentado vendo TV à tarde, 2 sobre 2. Então vamos lá. Vamos tentar organizar essa equação do segundo grau. Ó, aqui está ela, ó, aqui em cima. O que eu vou fazer com ela, cara? Eu vou colocá-la numa ordem. O primeiro termo é o termo que está elevado ao quadrado. Quando tiver uma letra colada a um número, vai ser o nosso valor de B. E o termo independente, o número sozinho, é o valor de C. Quem é o valor de A? O valor de A, nós aprendemos isso ano passado, tá? O valor de A é sempre o valor que tiver colado no T ao quadrado. O valor de B, quem é o valor de B? O valor de B é o cara que tiver junto da letra que não estiver elevado ao quadrado. E o valor de C? É o termo independente. Beleza, identifiquei o A, B e o C. O que eu vou fazer agora? Achar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é o valor da variável, é B ao quadrado vezes 4AC. Tá, quem é o B? Fica sempre ao lado do T. A, menos 6. Menos 6 entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A. Quem é o A? O A é sempre o valor que tiver colado. O A é sempre o valor que tiver colado ao T ao quadrado, ou X ao quadrado, aqui é T. E o C, quem vai ser? O termo independente, o número sozinho. Então vamos lá, menos 6, que é o valor de B, elevado ao quadrado, entre parênteses, menos 4AC. Quem é o A? O A é o valor que está ao lado do T ao quadrado, 1. E o C é o cara sozinho, o número sozinho, 5. Vamos resolver? Menos 6 ao quadrado vai dar quanto, gente? 36 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Vou tirar a diferença. 36 menos 20, o meu delta é 16. Acabou? Não. Não acabou. O que a gente vai fazer agora? Encontrar o tempo 1 e o tempo 2. Porque ele diz assim, quais são os tempos gastos quando um veículo passar pela origem da posição? Quando ele fala origem da posição, no lugar do S, o que você vai colocar? O 0. A posição de origem é 0, 0. Beleza? Aí vamos achar a primeira raiz e a segunda raiz. Menos B mais raiz de delta sobre 2A, ou menos B menos raiz de delta sobre 2A. Primeiro eu vou fazer com mais. O valor de B era negativo, então ficou menos da fórmula, né? Menos da fórmula que já é negativo, menos o 6, mais raiz quadrada de 16, sobre 2A, e o A é 1, então ficou menos 6, vai ficar 6 positivo, porque quando eu tenho um sinal negativo fora do parênteses, mudo de dentro, virou 6 positivo. A raiz de 16 é 4, ouvi você falar. Todo mundo dividido por 2A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Somei aqui, 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Opa, achei a primeira raiz. Depois de 5 segundos. Depois de 5 segundos. E a segunda raiz? Mais ou menos, raiz. Ó, a segunda raiz, menos B, mais ou menos raiz de delta. Como eu trabalhei mais na primeira, eu vou trabalhar com menos na segunda. Eu só vou mudar o sinal aqui, era mais, aqui vira menos. Repito, 6 menos 4 vai dar 2, dividido por 2A, o A é 1. 6 menos 4, dividido por 2, vai ficar 2 sobre 2, raiz 1. Opa, depois de 1 segundo. Então, qual vai ser os tempos gastos
quando o veículo passar pela posição de origem. Quando ele passar pela posição de origem, vai ser 1 segundo e 5 segundos. Então, você precisa relembrar como você resolve uma equação quadrática. Uma equação de segundo grau. B ao quadrado menos 4AC. E para encontrar as raízes, T1 e T2, ou x1 e x2. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Volta à fita, volta ao vídeo, vai dar certo. Você vai conseguir. E aí, galerinha do primeiro ano A, primeiro ano B, vamos que vamos, mais um vídeo, hein? Um carro de entrega irá fazer 2 entregas. Ó, digamos que alguém tivesse um carro e trabalhasse para uma empresa fornecendo o serviço dele de entregas. Esse carro vai fazer 2 entregas em 2 lugares diferentes. Primeiro, ele vai caminhar 160 quilômetros para fazer a primeira entrega e a velocidade média dele 80 km por hora. Beleza. Quando ele acabar essa entrega, ele vai fazer uma nova entrega. Caramba, o cara vai percorrer 120 km com uma velocidade de 60 km por hora. O que o cara quer saber? Qual foi o tempo gasto nessas 2 entregas? Ah tá, Sérgio. Ó, eu tenho distância e velocidade. E eu tenho aqui também distância e velocidade. Ah, você já trabalhou esse assunto comigo. Distância e velocidade. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Ah, qual foi a distância percorrida? 160 km. Qual foi a minha velocidade média? 80 km por hora. Multipliquei cruzado, ó, 80t igual a 160. Tudo que está multiplicando eu volto dividindo. 160 dividido por 80, cortei zeros. 16 por 8 vai dar 2 horas. Opa! Ele vai pilotar 2 horas até chegar na casa do primeiro cliente. Depois que ele fizer a primeira entrega, ele vai continuar dirigindo e vai para a casa do segundo cliente. Quanto ele vai andar? 120 km. Vai andar pra caramba, cara. Com uma velocidade menor. Agora ele está com uma velocidade de 60 km por hora. Como é que eu vou achar o tempo que ele vai gastar da segunda, quando ele termina a primeira entrega até chegar na segunda casa? Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Velocidade 60 km, distância 120 km, multipliquei cruzado, encontrei o tempo. 60t igual a 120, tudo que está multiplicando, volta dividindo. 120 por 60, cortei zeros, 2 horas. Agora, qual foi o tempo gasto nas 2 entregas? 2 horas na primeira entrega, 2 horas na segunda entrega. Tempo total, tempo gasto nas 2 entregas. Tempo 1, 2 horas. Tempo 2 da segunda entrega, mais 2 horas. Tempo total, somei 4 horas. Beleza, gente? Vê que eu usei a fórmula da velocidade igual a distância sobre o tempo para cada entrega. E depois eu somei os tempos. Tranquilo? Isso é o nosso dia a dia, isso é a física no nosso dia a dia. A gente faz isso. Digamos, você caminha da tua escola, da tua casa até o CADC. Anda X quilômetros dividido pelo tempo. Né? Você vai, anda, você tem uma velocidade, você vai andar, você vai dividir a distância pelo tempo, você vai achar a velocidade que você levou para chegar no CADC. Aí digamos que você andou 1 hora. Você deve andar menos, mas tudo bem, 1 hora. Aí você vai na volta. Você não vai para a tua casa, vai passar no shopping, aí você vai andar um pouco mais. Andou mais quilômetros. E vai dividir pelo tempo. Você vai achar o tempo que você levou do CADC até o shopping. Você vai somar o tempo que você levou de casa até o CADC
e depois o tempo que você levou de CADC até o shopping. Beleza? Vamos que vamos? Maravilha? Galerinha do primeiro ano, vamos mais uma questão, ó. Eu não coloquei o comando da questão no quadro, que seria muito grande. Mas olha só. Um carro, ou um caminhão, sei lá, um veículo, tem uma velocidade inicial de 90 km por hora. Beleza? 90 km por hora. Ele vai percorrer até parar 15 metros. Ele vai percorrer, ele vai parar quando ele andar 15 metros, com uma aceleração de 5 metros por segundo. Beleza. E ele quer saber qual vai ser o tempo, a distância total que ele vai andar, de quando ele estava andando, mais o tempo que ele vai andar até ele parar. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, se a aceleração está em metros por segundo, a velocidade inicial não vai poder estar em quilômetros por hora. A aceleração em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a minha velocidade precisa estar em metros por segundo. Como é que eu faço? Divido por 3,6. 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Peguei a minha velocidade que estava em quilômetros por hora. Eu dividi por 3,6 por quê? Porque a minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado. O Sistema Internacional de Medidas diz isso. Em qualquer lugar do mundo, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Então, a minha velocidade não vai poder estar em quilômetro. A minha velocidade vai precisar estar em metros por segundo. Transformei a velocidade para metros por segundo. Beleza. Eu não tenho tempo gasto nesse percurso. Para eu encontrar o tempo, eu preciso ir aonde? Vovó e vovô ainda trabalham, eles não se aposentaram. Nós fizemos um vídeo anterior, no começo do primeiro vídeo, mostrando que quando você precisa achar o tempo, e você tem a aceleração e as velocidades, você sai pelo voate, ou vovô e vovó ainda trabalham. Beleza, então vamos achar o tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vovó e vovô ainda trabalham. Beleza. Qual foi a velocidade inicial? Transformamos para metros por segundo, 25 metros por segundo. O carro vai frear, ele vai caminhar 15 metros até parar. Se o cara vai caminhar por 15 metros até parar, ele vai frear. Se ele vai frear, ele vai desacelerar. Se ele desacelera, o que vai acontecer com o sinal da minha aceleração? Vai ser negativo, isso aí. Por isso que eu botei menos 5 vezes t. Cara, quem é vovô ainda trabalha? É a função horária da velocidade. Velocidade inicial 25, menos 5 da aceleração vezes o tempo. Vai cair numa equaçãozinha do primeiro grau. Menos 5t, joguei para o primeiro membro, virou 5t, igual a 25. No final eu volto dividindo, achei o tempo gasto, 5 segundos. Beleza, agora eu já tenho a minha velocidade em metros por segundo, já achei o tempo gasto até ele parar. Ele deu a distância, até ele parar ele vai caminhar 15 metros. Beleza. O que ele quer saber desse problema? A distância total que ele vai percorrer até parar. Qual é a distância total que ele vai percorrer até parar? Como é que eu vou achar? Eu vou em que fórmula? Eu vou naquela fórmula do sentado no sofá, vou ver TV à tarde, elevado a 2 sobre 2. Sentado no sofá, vou ver TV à tarde, 2 sobre 2. O que eu vou fazer com esse S e o S0? O que significa isso?
Vou passar o S0 para o lado do S. O que seria isso? A gente estudou isso no movimento uniforme. Seria o deslocamento. Posição final menos posição inicial. Opa, deslocamento. Como ele quer saber o tempo gasto, ele quer saber o tempo que ele vai se deslocar durante todo o trajeto. Aí eu venho. Ele quer o tempo gasto. ΔS. Beleza. Continuando a fórmula. Velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Ah, qual foi a velocidade que nós transformamos? De 90 para 25 metros por segundo. 25 metros vezes o tempo que nós achamos, 5 segundos, menos a aceleração. A aceleração, como o carro desacelerou, vai ser negativa, menos 5, vezes o tempo de novo elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. 25 vezes 5, 125, menos 5, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, vai dar 25, vezes 5 vai dar 125 novamente, dividido por 2. Repetiu 125, dividiu outro 125 por 2 dá 62,5. Vou tirar a diferença, 125 menos 62,5, vai sobrar 62,5 metros. Ah, professor, e o tempo total? E a distância total, aliás, desculpa, e a distância total? Eu pego 62,5, é o que ele caminhou, e ele até parar, ele andou mais 15 metros. O tempo total, 77,5 metros. 62,5, ele andou inicialmente, ele até parar, ele andou mais 15 metros, até ele frear. Quando ele freou, depois ele parou, depois de 15 metros. A distância total percorrida é a soma do ΔS, que nós encontramos, mais o tempo que ele leva para parar, que é 15 metros. Vai dar uma distância de 77,5 metros. Olha que questão linda e maravilhosa. Pego a velocidade, transformo de km por hora para metros por segundo, dividir por 3,6. Por que eu dividi por 3,6? Porque a minha aceleração está em metros por segundo, a minha velocidade, a minha aceleração está em metros por segundo elevado ao quadrado, a minha velocidade precisa estar em metros por segundo. Show! Eu não tenho tempo, eu preciso achar o tempo. Vovó ainda trabalho. Achei o tempo. 5 segundos. Ele disse que até parar leva 15 metros. Ele vai andar até parar 15 metros. E a aceleração, a gente viu que o carro vai parar e vai desacelerar menos 5 metros por segundo. O que eu vou fazer? Vou pegar todas essas informações. Vou aonde? Vou na fórmula grandona. A fórmula do espaço. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade, vezes a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado, sobre 2, ou sentado no sofá. Vou ver TV até tarde. Até a tarde. Beleza? 2 sobre 2. Tenta refazer, que é uma questão bem grandinha, complexa, mas é maneira. É no nosso dia a dia. Valeu? Galerinha do bem, vamos lá. Eu coloquei isso aqui no quadro. Primeiro ano A, primeiro ano B. Gráficos. Distância sobre tempo. Esse gráfico é do movimento uniforme. Não é nem do movimento uniformemente variado. Beleza? E eu falei que quando num gráfico você tiver uma linha na horizontal, duas linhas na horizontal e uma na vertical, ó, a horizontal está aqui, ó. Aqui é o eixo 00 e aqui eu tenho uma outra linha horizontal. Quando acontecer isso, o corpo vai estar em repouso, parado. Ah, professor, mas tem duas retas inclinadas. Olha só. Tem duas retas inclinadas. Uma está muito longe do tempo
está inclinada, mas ela está mais próxima do eixo da distância, e a outra está mais próxima do eixo do tempo. Quanto mais inclinado estiver, quase que caindo no eixo do tempo, o cara está andando devagar. Agora, se a inclinação da reta estiver quase que juntando ao eixo da distância, que é na vertical, o cara vai estar andando rápido. Uma reta inclinada, mas está mais perto da vertical, andando rápido. Uma reta inclinada, essa reta está mais próxima da horizontal, do eixo do tempo. O cara está andando devagar, andando devagar. A reta inclinada bem próxima da distância, andando rápido, o cara está correndo. E uma reta na horizontal, na mesma direção do tempo, ela está em repouso. Na física a gente não fala parado, a gente fala repouso. Beleza? Show de bola? Andei comentando isso. Galerinha do bem, galerinha querida, primeiro ano A, primeiro ano B, tudo bem? Vamos lá, mais uma questão. Um corpo com velocidade de 20 metros por segundo irá frear. Um corpo na física pode ser um carro, pode ser uma ave, pode ser um outro animal, pode ser um caminhão, pode ser um avião, chamado de corpo ou de móvel. Tá caminhando com uma velocidade de 20 metros por segundo, ele vai frear até parar. Então, o cara vai frear até parar. A ave vai diminuindo a velocidade até parar. Vamos trabalhar um carro. Ele vai frear até parar. A aceleração dele, ele já deu aqui, ó, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ao quadrado. A aceleração sempre ao quadrado. Ele quer saber depois de quanto? Ele quer saber... Deixa eu mudar aqui a pergunta. Qual será o deslocamento dele até ele parar? Qual vai ser o deslocamento? O carro está caminhando. Ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Ele vai frear, então ele vai ter uma desaceleração. E ele quer saber quanto que ele vai andar até ele parar, até o veículo parar. Se você observar, ó, ele falou em tempo, ele não falou em tempo. Quando ele não cita tempo e não pede o tempo, ele não citou o tempo e ele não solicitou o tempo. Não solicitou, não pediu, não cobrou tempo. Torre série neles. Torre série neles. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Vovô e vovó com 2 amigos, delta S. Vovô e vovó, mais 2 amigos, se deslocando, que delta S é se deslocar. Vovô e vovó, todo mundo elevado ao quadrado, mais 2 amigos, se deslocando. Beleza? Qual foi a velocidade? 20 metros. 20 metros ao quadrado é 20 vezes 20, né? 20 ao quadrado, 20 vezes 20. 400. 2 vezes menos 5, vou colocar aqui, ó, menos 10, delta S, igual a zero. Porque zero, professor, na velocidade ao quadrado. O carro não vai parar? O cara vai parar. Então a velocidade final dele é zero. Beleza? O que eu vou fazer? Vou passar o delta S para o outro lado. Então vai ficar 10 delta S positivo igual a 40. Posso cortar zero de um lado e do outro? Posso, porque eu vou voltar dividindo, ó. Vai dar a mesma coisa, eu cortei zeros. Quantos metros o carrinho vai andar até parar? 4 metros.
Quando não cita tempo, a gente vai em torre série. Velocidade ao quadrado mais velocidade inicial ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade inicial do carro, 20 metros por segundo, 20 ao quadrado, 400. A aceleração vai ser negativa porque ele está desacelerando, ele vai parar. Menos 5 vezes 2, menos 10 ΔS. Peguei o menos 10 ΔS e passei para o outro lado. 10 ΔS igual a 40. Tudo ele está multiplicando, eu volto dividindo. Qual vai ser o deslocamento até o cara parar? Ele vai deslocar 4 metros. Abraços. Gente, não esqueça, por favor, gravando esse vídeo com muito carinho para você. Você tá vendo que tá de noite? Ó, tá aqui, tá de noite, ó. Sabe que dia é hoje? Quarta-feira à noite. Sabe que horas são? Vou informar para você. 21 horas e 13 minutos. Cheguei agora, gravando o vídeo para dar uma moral para você. Não deixa de ver esses vídeos. Volta no vídeo. Vê o vídeo, depois volta. Tenta fazer. Tenta refazer. Me viu na escola aí segunda-feira? Professor, eu tentei fazer isso aqui, não estou entendendo. Eu vou te ajudar. Beleza? Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Um abraço. E não esqueça de estudar tudo sobre movimento uniforme. Porque esses vídeos de hoje é movimento retilíneo uniformemente variado, aonde a aceleração é constante, diferente de zero, que vai se modificar a velocidade. Esse é o assunto mais novo, o assunto mais antigo, movimento uniforme. Movimento uniforme é velocidade que é constante, diferente de zero. Aí você tem que estudar pelo outro vídeo, fazer os exercícios todinhos, principalmente do caderno. Tudo que eu passei antes da AV1. E agora, esse vídeo é para o simulado, a segunda parte da matéria, movimento uniformemente variado. Você precisa ver tudo que eu botei no caderno agora, né, na semana passada e nesta semana. Estou gravando na quarta-feira, dia 7. Então, nessa semana e da semana anterior. Beleza? Um abraço.